Olha que professorinha linda! Quem nunca gostou de brincar de professora na sua infância, não é? Eu gostava muito de brincar. Por isso eu tive essa ideia de rememorar um pouco. E como? Ora, eu gostava muito de ler. E eu tinha uma recordação do colégio que eu estudava, que além do período normal de aula em que a gente deveria ler um determinado número de livros de literatura, também quando chegava nas férias era passado para a gente os livros que deveríamos ler. Então eu era uma que chegava em casa empolgada, entregando o nome do livro para minha mãe, pedindo que a minha mãe comprasse o livro e lia com gosto muito grande. Eu tinha uma mania, eu lia primeiro o final do livro para depois começar a ler. Ainda hoje eu tenho isso comigo, não importa ler uma, duas, três vezes, para mim não perde o gosto se eu souber o final, se eu souber todo o enredo antes de ler o livro, mas isso é de cada um, não é? Então, eu tive essa ideia, eu vou fazer essa brincadeirinha também aqui com essa professorinha que agora eu estou colocando para vocês. E que livro é que a gente vai ler? Bom, como as brincadeiras, a vida, para mim elas têm que ser sempre perpassadas de realidade, eu mandei de fato buscar um livro que deve chegar por esses dias. Hoje, atualmente, como a minha vista é muito ruim, eu só leio literatura em quadrinhos. Então, eu mandei pedir o livro Helena, de Machado de Assis. Então, eu tô passando agora essa brincadeirinha, fazendo esse videozinho, e quando o livro chegar, aí eu gravo um outro vídeo com a professorinha vindo apresentar o livro para vocês, contar resumidamente o enredo e a gente conversar sobre os personagens, sobre o ambiente, sobre a época. Claro que isso de uma forma assim bem superficial, bem didática, bem objetiva, porque o nosso intuito aqui é a diversão. Mas mesmo diante da diversão, sempre é bom a gente conservar algum nível de cultura para aprimorar os nossos sentimentos, aprimorar nossa visão de vida, reverenciar os grandes clássicos da literatura brasileira, como a exemplo de Helena, talvez o maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Então, eu vou encarnar nessa professorinha, essa linda professorinha, e a gente agora também vai ter um pouquinho dessa cena de sala de aula. Isso me deu a ideia porque ontem foi o dia do professor, não é? E ainda que a gente deixe de estudar, a gente sempre está interessado, ou deveria estar interessado, em aprender alguma coisa, em se aprimorar em alguma coisa que melhore a nossa situação emocional, a nossa condição de ser humano. E nada como a literatura para aflorar em nós esses sentimentos superiores e também a compreensão de uma época e a compreensão sobre o homem. Eu acho que essa é uma das funções que a gente ganha vida, não é? É para se aprimorar. Então, nunca é tarde para a gente conversar um pouquinho sobre os grandes escritores. Então, meus alunos, vocês ficam com a incumbência de ler Helena, de Machado de Assis, e posteriormente a gente continua essa nossa brincadeirinha que tem o toque de realidade, porque ela não é assim simplesmente inventada, ela é vivida por mim, pessoa da terceira idade, mas que não deixou que os cabelos brancos influenciassem de forma negativa. Continua tendo
boa vontade de estar com os grandes escritores, de estar aprimorando um pouquinho mais o sentimento dela em relação a quem fez a diferença nessa pátria, nos dando o que há de bom, que é a literatura.